Secretário Luiz Cláudio, me desculpa pela indelicadeza de ficar aqui de pé do seu lado, mas é que realmente o nosso secretário Bernardo Api tem um compromisso, ele precisa ainda chegar até o aeroporto, então esse momento para as despedidas aqui do pessoal do painel, e acho que ele também já vai deixar aqui o auditório, não é isso? Tá certo. Uma salva de palmas para a sua participação, secretário. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço, obrigado pelo convite, cumprimentar mais uma vez todos os participantes, pedir para o Rony, que é da Receita Federal, mas trabalha junto com a Secretaria da Reforma Tributária, que ele me cubra aqui nesse período de debate. Muito obrigado pelo convite, infelizmente eu tenho que sair agora, que eu estou correndo já o risco de perder o meu avião. Obrigado. Pessoal, nós vamos seguir então para as perguntas, tá bem? Vou fazer aqui os questionamentos, dirigir para os nossos palestrantes, mas antes de tudo, o Rodrigo falou no final da fala dele sobre os 4 pontos que foram no âmbito da FEBRAFIT estabelecidos como as demandas principais a serem defendidas pela Associação Nacional dos Fiscais Estaduais, no sentido de construir aperfeiçoamentos ainda no texto da reforma, de modo a garantir aí a nossa autonomia e as prerrogativas da nossa carreira. Então, enquanto eu estou ali separando as perguntas, eu pediria para que rapidamente o Rodrigo viesse até o microfone e nos esclarecesse quais são esses 4 pontos, Rodrigo, pelos quais nós ainda precisamos brigar, tá bom? Bom, obrigado, Luciana. Vamos lá, então. A FEBRAFIT debateu no Conselho, né? A gente vinha trabalhando com nossas prioridades, conseguimos inserir muitos pontos na PEC 45 ainda na Câmara, mas após aprovado na Câmara no mês de julho, nós nos reunimos em assembleia em agosto, comecinho de agosto, e debatemos o texto em profundidade para ver quais que eram os principais pontos que nós queríamos ainda de alteração no texto. O primeiro deles diz respeito à isonomia entre as administrações tributárias. Nós vamos mudar a lógica de fiscalização. Está muito claro para nós, acho que para todos vocês também já nesse momento, que hoje nós trabalhamos de forma compartimentalizada, né? Até posso dizer, como disse o API, fraticida. A gente opera num ambiente de guerra fiscal, mas cada fisco trabalhando para o seu ente federado exclusivamente, com a sua legislação estadual, no seu órgão, na sua Secretaria de Fazenda. Isso daí muda. A gente passa a trabalhar com uma legislação única, num ambiente que não é de guerra fiscal, e sim um ambiente cooperativo, podendo fiscalizar empresas de outros territórios ou fazer fiscalização de empresas do nosso território, lançando para outros entes federados. Então, no mínimo, é imperativo que a gente tenha regras uniformes. A gente precisa ter regras que harmonize o trabalho do fisco, por várias razões. Na ótica do contribuinte, quando ele recebe uma fiscalização, ele precisa saber quais são a legislação que aquele fiscal, aquela autoridade tributária, melhor dizendo, está sujeita. Qual a responsabilidade, quais as prerrogativas, porque a gente atua na estrita legalidade, a nossa atividade é plenamente vinculada. Então, a gente precisa ter regras e o contribuinte tem que saber. Como muda também a tributação no destino,
Essa é uma questão que tem que ficar muito clara. Hoje a gente fiscaliza as empresas do nosso território. Como a empresa do nosso território agora vai contribuir, por exemplo, o distribuidor aqui de Minas, Martins, que é gigantesco, que transaciona com o Brasil inteiro. Imagina que todas as administrações tributárias tivessem interesse em fiscalizar o distribuidor Martins. Teria uma fila de fiscais de todos os entes federados, porque seriam 27 estados querendo fiscalizar essa empresa e 5.568 municípios potencialmente querendo fiscalizar essa empresa. O que seria impensável. Então, a gente precisa de uma coordenação. Bom, se a gente vai trabalhar num órgão que vai coordenar com uma legislação única, a gente precisa de regras uniformes. Então, a gente está colocando no artigo 156b da Constituição, além da LOAT, que a gente quer ou necessita de responsabilidade funcional, correição, mas também de limite remuneratório único. Essa é a grande questão, a isonomia entre as administrações tributárias. Se os fiscos trabalham de forma integrada com a mesma competência, não faz sentido algum, até porque a gente vai trabalhar no mesmo órgão, uma questão de gestão de pessoas. A gente ter auditores fiscais paulistas, mineiros, baianos, do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, de Catanduva, minha cidade, trabalhando juntos num único órgão, com limites remuneratórios distintos. Então, uma dos nossos pleitos, e que inclusive o secretário API apoia, Concefaz apoia, a gente conseguiu aprovar a nossa emenda no Concefaz, de limite remuneratório único. Segundo ponto, rapidamente, é super relevante para nós, a gente apelidou de free rider, também um termo em inglês, mas rapidamente é o carona. É a pessoa que não investe, não tem o gasto, mas tem o mesmo benefício de quem tem o gasto. O exemplo mais clássico é o do condomínio, a conta de água, quando o condomínio tem um único hidrômetro. É muito difícil a gente conseguir economizar água, porque o esforço pessoal é distribuído, o benefício entre todos os condôminos. E o gasto do seu vizinho, que é perdulário, também vai ser distribuído entre todos os condôminos. É muito mais efetivo quando tem um hidrômetro em cada apartamento, né, com mensuração exclusiva. Então, quando a gente junta da PEC dois mecanismos, dois institutos que parecem ser independentes, mas os efeitos deles, cumulativo, podem gerar esse efeito. Quais sejam? A transição, a distribuição dos recursos para os entes federados tem um seguro arrecadação que fala, olha, os entes federados vão ter 90% da arrecadação garantida nos 5 primeiros anos, depois reduzindo 2% ao ano. Do outro lado, passa-se a tributação por destino. Então, ou seja, se o fisco mineiro fiscalizar uma empresa de Minas e gerar um auto de infração ou mesmo um aumento de arrecadação, aquele resultado não vai vir para o Estado de Minas, vai ser distribuído por todos os entes federados que aquele Estado transaciona. Porém, o custo da fiscalização da administração tributária é do Estado de Minas. Então, se a gente não tiver instrumentos que incentivem o gasto em administração tributária, a gente pode ter, no médio prazo, um desincentivo aos entes políticos de investirem em administração tributária, né, gerando um sucateamento. Isso é perigoso. Lógico, conversando com os técnicos, eles dizem, não, isso daí a gente não acredita, vai diminuir muito a sonegação, a legislação é simples, mas, enquanto entidade de classe, a gente tem que defender sempre o fortalecimento da instituição administração tributária. Até porque, na própria PEC, tem um mecanismo de manutenção da arrecadação. A alíquota não é dada. A alíquota é um resultado para manutenção da arrecadação, que não tenhamos aumento de carga tributária nem redução. Ou seja, se houver um desestímulo em investir em administração tributária, em administrações tributárias que hoje são, certamente, referência no mundo, e ter um sucateamento,
vai aumentar a sonegação, vai aumentar a inadimplência, vai aumentar a evasão e, consequentemente, toda a sociedade vai pagar com aumentos de alíquota marginal no percurso de tempo. Os bons contribuintes vão pagar pelos maus contribuintes. Então, a gente tem emendas que mudam a regra de transição. Tive ontem conversando com a Pia, e eu agradeço a organização do seminário, do seminário, porque a gente teve a oportunidade de ir no mesmo carro do aeroporto até o hotel, à noite jantamos juntos, isso possibilita encontros muito ricos e caros para a nossa federação. Ele entendeu a questão, vai trabalhar, e também uma outra solução que é vinculação de recurso da arrecadação para a administração tributária. Isso é muito bom também. São essas emendas. Uma terceira que eu vou dizer é a questão da autonomia federativa, que o secretário Gustavo trouxe no começo. Temos preocupação quando é uma legislação única para CBS e o IBS, sendo que a CBS é da União e o IBS é dos estados e municípios. Olhando assim superficialmente parece simples, mas como vai funcionar na prática? A governança e o processo político legislativo. Isso daí são diferenças enormes, porque a União ela tem um órgão centralizado, hierárquico. Então tem um ministro da Fazenda, um secretário da Receita Federal, diretor, e eles decidem rapidamente. Enquanto que o Conselho Federativo, 54 conselheiros debatendo, tendo que chegar a acordos, e esse processo democrático leva tempo, é muito mais difícil, é muito mais rico também, mas ele é muito mais difícil. Então o risco é que a União consiga ter precedência, prevalência nessa condução do processo legislativo, dessa lei complementar, e os estados e municípios vão a reboque. Até porque os governadores eles têm muita ascendência nas assembleias legislativas, mas pouco no Congresso Nacional. A União tem maior penetração no processo legislativo federal, na medida que ele tem líder de governo, tem bancada, tem emendas para negociar, cargos para negociar, e inclusive o chefe do executivo tem poder de sanção ou veto da legislação. Os estados não têm essa prerrogativa. Então, a gente pede que haja uma precedência da discussão no Conselho Federativo, ou que as legislações, as iniciativas saiam do Conselho Federativo e a União entre nessa discussão depois, ou discuta com o Conselho Federativo. Essa harmonização do Conselho com a União, ela é delicada, e a gente precisa manter a autonomia dos estados. A quarta, rapidamente, é trazer o imposto seletivo para a competência dos estados, e essa não precisa de muitas explicações, para a gente manter uma prevalência na tributação sobre o consumo que a gente já tem hoje, estados e municípios, perdão. Até porque o dano ambiental fica com os entes federados, haja vista que Minas é o exemplo clássico, a maior parte dos gastos em saúde e ambiental ficam com os estados e municípios hoje, mais do que a União. O SUS é menos de 50% dos gastos de saúde, por exemplo. Então, é um outro pedido que a gente faz. Me desculpa, Luciano, não queria me alongar, mas são 4 pontos relevantes que precisariam de uma explicação melhor. Obrigado. Só vou confirmar aqui com a organização do evento, nosso painel segue até meio-dia, não é isso? A previsão? 11h30? Tá, então a gente vai apurar aqui um pouquinho as perguntas. Nós temos aqui um total de 7 questionamentos, 2 deles nós tivemos a oportunidade de fazer diretamente, então, para o API. A questão do Tolstói no Lasco, né, com relação à precedência de uma legislação sobre a outra, que o secretário respondeu, e a outra do colega Marcos Carneiro, que aquela hora eu acabei não citando o nome dele, presidente do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, o IAF, no sentido de que a União não faz parte do Conselho Federativo, no entanto, pelo fato de CBS e IBS compartilharem mesmo fato gerador, base de cálculo e a previsão da edição anterior da CBS, isso comprometeria
E eu costumo brincar, falar assim, em vez de nós termos tributos gêmeos, nós passaremos a ter um tributo clone, né? A CBS nasceria primeiro e o IBS nasceria clone da CBS algum tempo depois. Mas, conforme foi esclarecido naquele momento, a redação que deixou a Câmara dos Deputados aprovada, ela prevê, então, que esse início de vigência, tanto de CBS como de IBS, seja concomitante, e, nesse sentido, então, seria elaborada uma lei complementar que vai servir de regência para ambos os tributos. Cabe a nós, então, como já foi salientado pelos outros palestrantes, sermos parte integrante desse debate e fazer com que a nossa voz seja ouvida no processo de elaboração e aprovação dessas leis complementares. A última pergunta, que havia sido direcionada também para o secretário Bernard Api, que não houve como nós fazermos diretamente para ele, foi elaborada pelo colega Zé Catraca. Eu acredito que vocês sabem de quem se trata, eu não sei. Tá bom? E eu acho que o Zé Catraca está um pouco bravo. Eu espero que ele não esteja bravo comigo por ter deixado a pergunta para fazer agora. Mas ele disse o seguinte: eu percebo que a reforma tributária vem atender aos interesses do poder econômico, visando economia para grandes empresas. Alguns fatos confirmam a minha percepção. Primeiro, não há mudança no peso dos tributos aos mais pobres. Não há combate à sonegação fiscal, quer dizer, não há mecanismos de melhorar o combate à sonegação fiscal. Não há uma legislação punitiva à sonegação. E não há, por parte do judiciário, interesse em punir os sonegadores. Então, o colega coloca aqui as impressões dele. Eu vou pedir ao Rony que fale um pouquinho. Eu vou, para que a gente consiga avançar até o horário sem atrasos, eu pensei o seguinte: 5 minutos para a resposta do principal e 2 minutos se qualquer um dos outros 2 colegas quiser complementar essa resposta. Pode ser assim? Então, tá certo. Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Uma responsabilidade substituir aqui o secretário Api. Meu nome é Rony, eu sou auditor da Receita Federal há uns 14 anos. Sou mineiro, 3 Marias aqui. Tá vendo? Os mineiros estão dominando aí. Fui chefe do PIS/COFINS durante 6 anos. Parecido aqui com o ICMS, né? A tributação sobre o consumo federal, que já foi dito aqui, foi crescendo e depois ficou bem grande, né? E pelo menos a gente copiou a complexidade de vocês lá no PIS/COFINS. Então, eu fui 6 anos chefe do PIS/COFINS e já estou aqui na reforma tributária, já tem uns 4 anos. Participei da elaboração do PL 3887, com a então Vanessa Raal Canado, que liderava o processo, que era era a CBS federal, na época em que não havia a reforma constitucional, né? Então, aquele projeto de lei tinha o escopo com a Constituição no molde atual. Então, ele tinha suas limitações e depois integrei aqui a equipe da CERT para auxiliar nesse processo atual. Então, venho acompanhando já há muitos anos. Antes de responder aqui o colega, só salientar que uma grande virtude que advirá desse processo todo é essa integração, Receita Federal, Receita Estadual, Receita dos municípios, as secretarias de Fazenda. A gente sempre foi irmão e agora vai ser irmão gêmeo. Eleva o nível e eu acho que só há a ganhar. Eu tenho dito aqui, até esqueci, né, de cumprimentar a presidente Sara, presidente Rodrigo, aqui, os companheiros de mesa, que quando a gente olha no olho, quando a gente vê que é gente, né, não é uma instituição, Receita Federal, Cefaz Minas Gerais, não é uma instituição, são pessoas. Quando a gente encontra pessoas, olha no olho, eu acho que a gente percebe o calor, percebe a humanidade e muitas barreiras são quebradas quando a gente conversa pessoalmente, né? Amanhã eu tenho uma outra fala sobre desafios e pensando no futuro, mas no momento vamos lá para a pergunta. Acho que já gastei quase meu tempo todo só na introdução. O colega Zé Catraca,
Infelizmente, Zé, eu discordo de quase tudo aqui que você colocou, porque, iniciando pelo ponto da regressividade, que não teria sido combatida. Primeiro que a gente ainda está em nível constitucional, né? A gente não pode esquecer disso. A gente terá o detalhe, terá o fato gerador, terá a alíquota, base de cálculos, regimes, na lei complementar. Aqui a gente está em nível de base de hipótese de incidência. E a hipótese foi colocada como a mais ampla possível. Operações com bens e serviços, ou seja, consumo. Estamos tributando o consumo. Qual forma, qual método e sistemas, isso será detalhado depois. Agora, uma coisa é certa, isso é indiscutível. Haverá uma realocação de carga, e essa realocação, com certeza, beneficiará os mais pobres. Todos os estudos indicam isso. Basta a gente comparar, e vocês são especialistas, pensem comigo como é hoje a tributação de um spa. Não vou detalhar para não causar milindres, mas pense, como é a tributação de um spa hoje e como é a tributação de um restaurante, seja do Simples, que sofre com a substituição tributária, seja de um restaurante maior. Acho que eu não preciso aprofundar nos números aqui, para que vocês entendam que haverá um equilíbrio de carga que vai beneficiar mais pobres. O outro ponto era sobre combate à sonegação. Acabou de ser dito aqui sobre a tentativa que nós temos feito tudo que nós podemos para vincular crédito ao débito, que até vou comentar amanhã mais detalhadamente, que seria fazer o split payment e vincular o crédito a essa ocorrência. Isso, por si só, combaterá enormemente a sonegação. A gente vai para um outro nível de organização, um outro nível de arrecadação e de controle. É simples, não é? E claro, a gente está necessitando da ajuda de todos no desenho de tudo isso. Mas, por si só, sem falar na uniformização de regras, na simplificação que nos permite sair. Eu, por exemplo, passei 6 anos respondendo consultas, entre outras coisas. Às vezes eu falava, coitado do assessor jurídico dessa empresa, porque eu estou aqui decidindo, né? A gente, como autoridade, dizia e decide. Agora, o consultor opinava. E se ele opina de um jeito, a resposta sai de outra, e o judiciário responde de outra forma ainda, a empresa vai dizer para o consultor, para o contador, a culpa é sua. Então, a harmonização e a simplificação vai nos permitir focar nos problemas, focar no sonegador, focar no quanto mais, e todos vão ganhar com isso. Então, relembrando que a gente ainda está em nível constitucional, eu queria pedir, como dizem os juristas, né, data máxima vênia para discordar de todos os pontos colocados aqui. Perfeito. Rodrigo ou Luiz, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Tá Acho certo. que foi bem também. Vamos mudar aqui para cá. Acho que foi muito bem. Eu concordo também. Eu vejo que, olha, esse nível o produto que a administração tributária vai poder entregar para a sociedade vai ser fantástico. Nesse nível que o Rony falou e que a gente sabe que o ENCAT está trabalhando, a gente vai passar de um tributo declaratório para o fisco, uma legislação simples, tudo dá direito a crédito, tudo dá direito a débito e nota fiscal eletrônica. A gente vai poder entregar para os contribuintes a guia, a apuração dele pré-preenchida. A única obrigação acessória do contribuinte vai ser emitir nota fiscal. Com isso, o fisco vai fazer toda a apuração e vai chegar no final do mês, vai mandar para o contribuinte a guia de IPVA. O seu débito foi tanto, o seu crédito foi tanto, a apuração é tanto, a tua guia está aqui, você tem 15 dias para pagar ou entrar com uma impugnação. Eu acho que o que a gente vai entregar para a sociedade e o reconhecimento que a gente vai ter por isso
é gigantesco. Então, eu vejo com bons olhos, acho que vai reduzir sonegação. Essa diferença entre fisco, poder econômico, contribuinte, eu vejo que a gente está todo numa mesma sociedade. É lógico que tem interesses distintos, faz parte, mas se a colmeia vai bem, a abelha vai bem, a gente tem que trabalhar pelo que é melhor para o país, né? E eu acho que nisso a reforma tributária também avança. A questão da progressividade, ele falou bem, a diminuição da diferença entre serviços e mercadorias, mas eu poderia trazer também tributação no destino, melhora, reduz as desigualdades regionais. O cashback é um importante instrumento de política social, né, de distribuição de renda, que o fisco vai estar entregando para a sociedade, para as pessoas, devolução do imposto pago, eu acho que é relevantíssimo. Os fundos de desenvolvimento regional também é outra entrega para a sociedade para diminuir desigualdade. Então, acho que tem grandes avanços também na questão da progressividade. Só 30 segundos aqui para dar um exemplo numérico de como a declaração pré-preenchida, que só será possível a partir da simplificação, como ela gera resultado. Vocês todos devem ter visto a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Quando a gente faz essa pré-preenchida, a gente também já faz lançamentos automáticos. O nível de adesão aos lançamentos automáticos que nós fizemos esse ano no imposto de renda é de mais de 80% dos lançamentos automáticos foram pagos. Por quê? Porque já vem a pessoa vai ler assim, a não ser que esteja aqui, que ele tenha certeza de que aquele lançamento está errado, ele não vai contestar, ele em geral paga. Perfeito, muito obrigada. 6 anos à frente do PiscoFins? Você tem 17, essa aparência é só por causa desse período que você ficou ali, né? Vamos lá. Essa pergunta agora, Rodrigo, é para você. Teremos 2 sujeitos ativos. Não tem identificação de quem foi o colega que encaminhou, tá bem? Teremos 2 sujeitos ativos, estados e municípios, para um só imposto, IBS. Como resolver prováveis conflitos na atuação fiscal? Legal. Bom, primeiro, é porque a gente não consegue imaginar como vai ser com a cabeça que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem essa lógica de conflitos, né? Porque hoje a gente disputa base arrecadatória e disputa recursos. Lembrar que a arrecadação vai ser centralizada. A arrecadação não vai para o Estado e município. Até pela não cumulatividade, para toda a cadeia, a gente conseguir controlar créditos e débitos, tentou-se um modelo de câmara de compensação. Porém, ela se mostrou inviável quando a gente junta 5.568 municípios nessa conta. Entre os 27 estados, tecnicamente seria possível, mas com todos esses municípios seria muito difícil. Mas tem um agravante, que é o ambiente político. A solução não tem que ser só técnica, ela tem a dimensão jurídica, econômica e política, sempre. Então, nessa dimensão política, na perspectiva política, a gente não tem confiança federativa o suficiente para ter certeza que um imposto, um Estado ganhador, iria, durante a transição, passar o recurso para o Estado perdedor. Ou um município ganhador iria passar o imposto para um município perdedor. Ainda mais porque, muitas vezes, os municípios ganhadores e os estados ganhadores são os mais necessitados. Os perdedores são os que precisam de recursos. Então, imagina o município de Barueri tendo uma conta para receber do município de Carapicuíba, do lado ali, mas é totalmente diferente a realidade fiscal desses municípios. Então, o prefeito ou o governador que tem os compromissos a arcar de folha de pagamento, compromissos de despesas, e os recursos são limitados, teria que escolher entre pagar os seus servidores, e Minas teve histórico, né? Vocês sabem bem o que é isso, de recurso de pagamento atrasado, pagar seus servidores,
ou passar o recurso para o Estado, outro Estado. Seria muito difícil. Então, a gente vai criar, voltando à pergunta, acho que eu abri um parênteses muito longo, a gente vai criar um ambiente cooperativo. E esse conselho vai coordenar. Então, não vai ter esse conflito de, quem vai fiscalizar? É o fisco do Estado de Minas ou o fisco do BH? A gente vai migrar para um futuro, para um modelo muito mais harmônico, onde a gente vai ter que criar uma nova realidade, sem esse paradigma que a gente tem hoje de conflito. Vai ser um ambiente harmônico. A gente espera, e aí eu estou falando um exercício de elucubração, sem nenhum compromisso com a tecnicidade, né? Mas a gente espera que esse Conselho Federativo ele estabeleça diretrizes e normas e regras de fiscalização e defina prioridades, critério de relevância, contribuintes. Eu falo por São Paulo, eu não conheço Minas, mas a Luciana é delegada regional tributária de Bauru. E a gente tem 16 delegacias regionais tributárias. Legal, mas tem um órgão acima que é uma diretoria executiva que determina, hoje já tem delegacias virtuais em São Paulo, determina quais contribuintes vão ser fiscalizados, quem vai fazer aquela fiscalização, de forma coordenada, para que a gente não tenha vários auditores também de São Paulo fazendo essa fiscalização. A gente imagina que esse conselho, ele vai, por critério de relevância, falar, olha, tais contribuintes são relevantes nacionalmente. Para a gente não ter todos os entes federados fiscalizando esses contribuintes, vamos fazer, e a PEC diz isso, que é possível fazer consórcio entre administrações tributárias ou delegação. Isso está na PEC. Então, o Conselho Federativo pode falar, o Estado de Minas, você pode fiscalizar tal contribuinte? Posso, me habilito. São tantas horas de fiscalização, como é que vai ser a contraprestação disso? Isso vai ser determinado em lei complementar. E também pode falar, município de Minas, auditores de BH, vocês podem fazer essa fiscalização por nós e lançar o tributo para todos, ou o resultado fiscal ser apurado para todos. Então, a gente vai ter maneiras mais inteligentes, mais relevantes de fazer a fiscalização. Mais um minutinho. Acho que eu respondi a pergunta? Tá bom, acho que eu respondi. Perdão, deixa um minutinho. Só que, olha, essa coordenação não tira a autonomia dos entes. Isso é importantíssimo. Então, o que não tiver no Plano Nacional de Fiscalização, onde todos os entes federativos podem se habilitar a executar aquela fiscalização, eu estou falando da minha cabeça, hein, pessoal? Imagino. O Estado de Minas pode falar, olha, esse contribuinte aqui não é relevante no Plano Nacional, mas é relevante para nós. Ele faz muitas operações internas, ou ele é relevante para o nosso Estado. E ele pode exercer a sua autonomia plena, e o Oswaldo delegar, né, trazer, olha, esse contribuinte vai ser fiscalizado e a gente vai fiscalizar. E ótimo. Da mesma forma, um resort lá, o Iberostar, que está na Bahia, em Mata de São João, pode não ser relevante ao Plano Nacional, nem ao Estado da Bahia, mas é relevante para aquele município de Mata de São João. É consumido lá, né, o IBS vai ficar para lá. Então, o município pode também, com toda a autonomia e competência, fazer a fiscalização naquele contribuinte. Então, é importante isso, a autonomia também dos entes federados de exercer a sua competência de fiscalização. Perfeitamente. Bom, a próxima pergunta é do Fernando de Matos. Ela não está direcionada, mas eu acredito que seria interessante, Rodrigo, você falar e os outros complementarem. Um pouco disso já foi abordado por você na sua fala agora sobre os 4 pontos a serem defendidos, e é a questão de, na transição, o Free Rider, com base na movimentação de 2024, então, o Free Rider, com base na movimentação de 2024 a 2028,
estou imaginando aqui que seja o período de transição, trará um prejuízo às atividades desenvolvidas pelos auditores fiscais? Olha, eu vou tentar entender a pergunta, mas se quiser explicar melhor, é que é o seguinte, pessoal, na PEC, ela traz que a base de cálculo, ou pelo menos o parâmetro para transição dos 50 anos da distribuição dos recursos para os entes federados, toma como base esse tempo, de 2024 a 2028. Então, a arrecadação que vai ter de 2024 a 2028 por cada ente federativo é a base, a média é a base para que seja feito o cálculo desse seguro arrecadação que o API citou, os 90% da arrecadação inicial, depois caindo 2% ao ano para cada ente federado. Eu tenho medo dessa base, porque como ela está prevendo o futuro, certamente, ou pode haver, certamente é forte, mas pode haver distorções na medida que os estados e municípios vão querer inflar a sua arrecadação, porque isso vai se perpetuar por 50 anos. Então, pode haver um aumento de carga tributária ou arrecadação nesse período. Na minha visão, eu acredito que a gente deveria mudar para uma base passada de 2000, por exemplo, seria melhor 2014, 15, 16, 17, 18 ou 19, né? 19 a 2016, um período pré-pandemia, pré-lei complementar 160, pré-lei complementar 194, pré-lei complementar 192, vários instrumentos que minaram a arrecadação dos estados, inclusive o efeito econômico da crise sanitária. Então, seria uma base fixa, onde não teria manipulações, eu acredito que seria melhor. Mas ele faz a pergunta relacionando, então eu expliquei, né, acho que para a gente, relacionando isso com o free rider. Olha, eu não consegui pegar tanto essa relação, mas eu acredito que esse efeito futuro vai gerar investimentos para aumento de arrecadação, seja novos refis, todos os instrumentos que os entes federados puderem lançar a mão para aumentar a sua arrecadação nesse período, transação e o que for. Agora, o free rider é aquele efeito que eu estou explicando, que é, se o investimento em administração tributária não se reverte para todo o ente federado, pode haver um desincentivo. O texto que está, ele já fala que é 90%. Ou seja, tem algumas seguranças. Primeiro, 10% fica para o ente federado, certamente. O custo em administração tributária é por volta de 1%. Então, é 1% que investe para ter um resultado, teoricamente, de 10%. Mas eu acredito que é pouco, né? A administração tributária é a única atividade que está prevista na Constituição como essencial ao funcionamento do Estado. É a única que está escrito que é essencial. Então, por isso, a gente defende, se ela é essencial, a Constituição já está falando, se ela tem que ter recursos prioritários, se ela tem prevalência nas suas atividades, se ela é a única que pode ter, junto com saúde e educação, vinculação de recursos. Então, acho que está muito claro que é desejo do constituinte originário de toda a sociedade que a administração tributária tenha investimentos, para poder possibilitar todas as políticas públicas. Então, eu não sei, a pergunta ficou muito aberta, eu tentei relacionar os dois institutos para tentar responder, mas eu fico à disposição ainda. Perfeito. Alguém quer complementar? Eu queria fazer um comentário. De fato, a base para as projeções seguro garantia futuro começando em 24. Essa base começando em 24, ela causa extrema preocupação, exatamente porque, principalmente pós 192, né? A lei complementar 192, que destruiu os orçamentos dos estados e dos municípios também, né, por conseguinte, e realmente essa questão de utilizar o pós-24 é preocupante.
queríamos utilizar algum período anterior exatamente para não ter esse efeito. Mas, de novo, né, vamos aí estar disputando com o Congresso esse manejo dessa ferramenta. Mas, assim, grande preocupação. Só aprofundando esse ponto, para dizer que ninguém tem a verdade, né? Isso é um ponto em discussão. Esse período que será considerado para determinar os percentuais da sociedade, né? É isso, cada um vai entrar com um capital aí para essa nova arrecadação e a gente vai determinar os percentuais dessa sociedade. Escolher esse período é muito difícil. Se a gente retroage demais, a gente está falando de outro mundo, né? 2014 para hoje, em termos de economia, de arrecadação, de atividade econômica, parece que a gente já está em outro mundo. Se a gente pega o período da pandemia, sofreu turbulência demais. Se deixa para depois, tem esse risco de alteração artificial das arrecadações. Qual é o maior risco? Só os debates, as discussões, os estudos é que vão revelar e ninguém tem a verdade, né, sobre essas e outras questões. O debate é importante exatamente por isso. Me parece que alterar a arrecadação não é uma tarefa simples, assim, eu quero aumentar minha arrecadação. Não é algo, se fosse simples, todo mundo faria sempre, né? Tentativa, talvez tenha, mas, assim, não sei realmente se é um risco tão alto, tão sério de haver uma alteração artificial das arrecadações, mas não sou especialista nessa área, só para dizer que é um ponto que está, sim, em debate em vários fóruns dos quais a gente participa. Esse ponto tem sido colocado e eventualmente, pode ser objeto de alteração pelo Congresso Nacional. Tá certo. Vamos, então, aqui para a penúltima pergunta. Apenas para contextualizar para todos, a pergunta do Fernando Matos, ela se dirige ao Luiz Cláudio, mas é no seguinte sentido. Hoje, nós trabalhamos com crédito físico e nós vamos passar a trabalhar com crédito financeiro. Isso, para quem trabalha em fiscalização, é como uma música de terror, no fundo, assim, porque você fala, já é difícil controlar o crédito físico, saber se ele é bom, se ele tem uma boa origem. Imagina quando esse crédito se transformar em financeiro, onde qualquer prestação de serviço e tudo mais pode dar direito ao crédito. A gente sabe que na Constituição Federal, na proposta de emenda constitucional, já existe um remetimento à lei complementar de dispositivos que poderão atrelar o direito ao crédito ao efetivo pagamento. Mas isso está remetido para a lei complementar, ele não está plenamente identificado na Constituição. Então, o Fernando, acho que fazendo coro aqui com a maioria de nós, ele pergunta ao secretário, Luiz Cláudio, apesar da intenção da exigência do pagamento para a concessão do crédito na PEC, esta exigência não está plenamente contemplada. Como será o IBS sem a exigência do crédito, do efetivo pagamento para a concessão do crédito? Olha, ótima pergunta, é um grande item de preocupação. O desejo seria que a possibilidade de utilizar o crédito só ocorresse com o seu devido pagamento. Isso vai possibilitar que o crédito seja devolvido, né, como isso está definido, né? Isso está definido na proposta, em que o crédito será devolvido num espaço curto de tempo, se fala lá em 60 dias, mas seja o que for, é o que eu falo para os contribuintes. Você quer ter o seu crédito devolvido, eu tenho que ter o tributo recolhido. Então, o creditamento com pagamento, para mim, é essencial. É essencial, primeiro, para que os fiscos tenham capacidade, né, o Conselho tenha capacidade de devolver esse crédito, beleza, não vamos acumular crédito, porém, eu acho fundamental para o que eu chamei a atenção, para as relações comerciais, em que você vai ter um ambiente concorrencial sadio. A gente vai impedir a empresa noteira. Sob a perspectiva da fiscalização, senhores, não tem
não há mistério, né? O ideal é que, efetivamente, a gente tenha esse pagamento para a efetivação da utilização do crédito na apuração. Não acontecendo, primeiro, no grupo de trabalho técnico que o ENCAT, a Receita Federal, estão trabalhando no sistema, e com o Banco Central, no sistema de apuração, já se está imaginando lançar um sistema em que exista a emissão de, aproveite os documentos fiscais que existam, né? É uma transição forte, se haja o aproveitamento das notas fiscais que hoje já são emitidas pelos municípios, pelos estados e pela União. Segundo, a apuração ocorra já em um sistema único e, principalmente, que exista a possibilidade de ferramentas como o Split Payments. E aí a gente vai no detalhe do relacionamento ali entre quem compra e quem vende o bem, quem presta o serviço. Você, né, que está após ali a compra ou a prestação do serviço, você quer utilizar o crédito, você sabe que, né, você vai ter que exigir que o crédito seja efetivamente, o tributo seja pago na operação antecedente. Isso vai fazer com que coisas como que já existem hoje, como conheça o seu cliente entre os bancos, conheça o seu fornecedor, conheça para quem você está vendendo, são hábitos comerciais. São hábitos comerciais que vão ter que ser estendidos a essa relação tributária. Quando você for comprar, hoje é habitual, né? Você compra uma CSN, uma Usiminas, eles têm outras preocupações quando tem relacionamentos comerciais com prestadores de serviço. Questões ambientais, questões sociais e vão ter também questões tributárias. Você vai querer saber se ele recolheu o tributo nas operações em que eu estou comprando aquele serviço, aquele produto. Isso vai ser natural. Evidentemente que não vai acontecer em todas as situações, mas vai ser natural. Se nós conseguirmos efetivamente emplacar a obrigação do pagamento, né, do tributo para o creditamento, aí realmente eu percebo que a gente vai ter um outro momento na economia nacional, nas relações e principalmente na fiscalização. Caso contrário, senhores, eu acho que ainda teremos espaço para que isso ocorra, não será o fim do mundo, mas iremos investir em outros aspectos do relacionamento fisco-contribuinte, em outros aspectos da relação entre comprador ali, fornecedor de bens e serviços. Mas eu acredito que em algum momento nós chegaremos a esse fato, principalmente pela questão de fluxo de caixa. Não conseguiremos devolver crédito sem ter recebido o tributo. Isso dura um mês. Tá? Isso aí, assim, não acontecerá. Portanto, eu acho que, apesar de não estar escrito, não estar decidido, será um fato. Alguém? Bom, realmente, na perspectiva da fiscalização, essa é uma questão essencial. Acho que os mais experientes que eu até podem testemunhar que antigamente a fiscalização ela se dava nas fronteiras, e eu acho que o pessoal corria bastante atrás de caminhão sem nota. Hoje a gente corre atrás de nota sem caminhão, né? E num ambiente virtual, nota fiscal eletrônica, num ambiente virtual, porque a maior parte das fraudes se dá no crédito. A maior parte dos autos de infração se dá no crédito. Litígio, no crédito. Interpretação, no crédito. Então, para nós, é fundamental que o crédito seja só reconhecido com o pagamento. E é isso que muda a lógica. Hoje nós temos crédito escritural. A gente vai passar a ter crédito financeiro. Então, o que dá crédito? Tudo que a empresa compra que tem um imposto, exceto questões muito específicas. Por exemplo, a empresa comprou uma Ferrari para o sócio andar. Não dá direito a crédito, não é da atividade essencial da empresa. O resto, tudo dá crédito, tudo dá crédito. Isso daí vai mudar a forma de fiscalização e da forma que a PEC está escrita, ela chegou num bom termo, porque os contribuintes, eu tive debate sobre isso com a CNI e outros atores, eles falam, olha, não tem como a gente ter o crédito apenas com o pagamento, se a gente não tiver a certeza que o nosso fornecedor
vai pagar o imposto. A gente não pode incorrer a nossa atividade no risco fornecedor. A gente alega realmente, olha, mas nas transações comerciais você faz essa pesquisa de saber se você está comprando ou vendendo para bons clientes ou fornecedores. Faz parte. Fala, não, mas eu tenho que fazer o meu preço de venda. Então, como é que eu vou pôr o meu preço de venda sem saber se aquilo é um custo ou não é um custo? Porque o IVA é neutro. Então, não traz custo durante a cadeia, o IVA. Ele passa, quem vai pagar é o consumidor final. Então, como é que ficou na PEC? Ficou bom para nós, eu acredito. Porque ele diz lá que o crédito será financeiro, será reconhecido só com pagamento, melhor dizendo, desde que o fisco, aí tem as hipóteses, ofereça mecanismos, poderá, né? Então, assim, exatamente. Mas coloca, se o fisco oferecer formas de recolhimento, que o contribuinte faça o recolhimento direto para o fisco ofereça esses instrumentos, é feito crédito somente com o pagamento. A gente está estudando isso, o ENCAT, junto com a Receita Federal, me parece totalmente viável. Até porque já é feito. Hoje, quando a gente pede num restaurante pelo iFood, aquele pagamento que a gente faz, ele vai uma parte para o restaurante, uma parte para o iFood e uma parte já para o entregador. É a mesma forma, a gente quer fazer de uma forma que o pagamento seja uma parte para o fisco e uma parte para o fornecedor, garantindo assim que, havendo o pagamento do fisco, imediatamente o comprador já adquire o direito ao crédito. E se for pré-preenchida, melhor ainda. Nós vamos fazer a apuração diretamente para o contribuinte. Se eu puder só fazer um complemento, o Brasil tem hoje um dos mais modernos sistemas de pagamentos do mundo, né? A gente percebe isso na praia, quando vai comprar um picolé, que você faz o Pix. Hoje, qualquer um aceita o Pix. Há bem pouco atrás, só tínhamos o DOC, né? Veio o TED. Tudo isso, senhores, vieram de melhorias no sistema de pagamentos nacional, capitaneado pelo Tesouro Nacional, pela Ambima dos bancos, pelo Banco Central do Brasil, e essas soluções, hoje elas se tornaram triviais, tá? Então, o Split Payments é nada mais do que uma melhoria do nosso sistema de pagamento. Isso não será um empecilho para que a gente possa exigir o creditamento somente com pagamento. O sistema não será uma possibilidade de não ocorrer essa melhoria. Bem rápido, amanhã eu vou falar mais sobre o Split Payment. Primeiro ponto é que realmente nós estamos fazendo, em termos de estudo, né? Depois que terminar a discussão de PEC, a gente vai aprofundar e depois volta até a fóruns como esse aqui em Minas para aprofundar. Todo o possível para que haja a vinculação do pagamento ao crédito e, principalmente, que haja o split, a cobrança automática do tributo na operação. Só lembrando que isso é um processo extremamente revolucionário aqui no Brasil. Basta, e os senhores conhecem bem, como é que nós tratamos os tributos indiretos e a repercussão tributária deles hoje. 166 do CTN. Se houver o repasse, quem é que pede, quem é que não pede. Ou seja, nossa cultura jurídica ainda não se adaptou a interpretar esses tributos como uma parcela estatal do preço. Porém, recentemente, o próprio Supremo já vem migrando para essa visão, basta ver a decisão de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Qual é o argumento? O ICMS é um valor estatal agregado ao preço. Então, não pode um outro tributo incidir sobre um valor que é estatal, que está ali no preço. Então, nós já temos, inclusive, essa visão jurídica se consolidando de que esse tributo sobre o consumo, ele se agrega como uma tarefa do particular de recolher ao fisco. E a gente vai tentar todas as formas possíveis para levar isso a cabo, né? Olha, esse valor é só agregado, mas esse é um valor estatal agregado ao preço. De todo caso, em última extrema hipótese não ocorra nem o split, nem a vinculação do crédito ao débito,
ainda assim me parece que nós teremos um ganho grande, porque eu conheço razoavelmente a legislação do ICMS e no PIS/COFINS a gente tem a situação parecida. No PIS/COFINS a gente tem uma lista de créditos, eu tenho que olhar operação a operação para saber se dá crédito. Desses créditos, alguns são apenas utilizáveis para compensar, para deduzir do PIS/COFINS devidos, e outra parte pode ser compensada com outros tributos federais e ressarcida. Ou seja, eu já vou aí para 3, 4 categorias. E a gente precisa, para cada fiscalização, analisar se dá crédito, dando crédito, se pode ser usado só para deduzir do PIS/COFINS, ou também pode apurar para compensar com outros tributos, ou pedir em dinheiro de volta. E, ao final, é que a gente olha se a operação ocorreu ou não. Né? No futuro, simplesmente essa simplificação já vai nos permitir analisar se a operação ocorreu ou não, que é a nossa função, ocorreu ou não. A gente vai recorrer a todos o nosso aparato tecnológico de notas, de caminhão que anda, de entrega, de transação bancária, para verificar se ocorreu ou não. Então, na hipótese mais pessimista, o crédito financeiro é solução e não problema, pelo menos me parece, né? Mesmo na hipótese mais pessimista. Se a gente chegar à hipótese otimista de verificar esse crédito já foi pago, muda por completo como é que nós vamos trabalhar e quem nós vamos acompanhar. Eu acho que é bastante importante esse ponto. Eu, pessoalmente, acredito que o fato de nós termos documentos fiscais eletrônicos e que a tributação que é trazida pela PEC, ela será por fora, sem a incidência recíproca de um tributo sobre o outro, vai facilitar muito todo esse encadeamento de que a tecnologia favoreça essas verificações. Mas queria deixar aqui um alerta, que eu acho que nós precisamos tomar essa cautela, que é o seguinte, vincular crédito ao efetivo pagamento do tributo é uma vitória. Vincular crédito ao efetivo pagamento da operação financeira é um problema, porque seria a mesma coisa que tornar o Estado sócio do contribuinte no risco de inadimplência. Ou então dizer que, por exemplo, se eu financiar, vou lá na Casas Bahia, falo, eu quero comprar uma máquina de lavar em 18 parcelas, falar assim, olha, então agora você vai me pagando 18 vezes o tributo incidente sobre essa máquina, quando, na verdade, o fato gerador ocorreu lá atrás. Então, um ponto para nós estarmos alerta aí nessa questão, tá certo? Finalmente, a nossa última pergunta, ela é para o secretário Luiz Cláudio e só podia ser para você. Nenhum dos outros dois vai querer responder essa pergunta. Ela é do Zé Catraca. E se ele estava bravo na primeira pergunta, essa aqui ele está mais bravo ainda. Então, eu vou dizer o seguinte. Você elogiou dizendo que esse fisco aqui é o melhor fisco do país. Correto? O Zé está dizendo o seguinte, olha, essa fala, né, de que o fisco mineiro é o melhor do país, ele acha que está desgastado. Porque, por ser o melhor, como sendo o melhor fisco, se a Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais não atende às demandas da categoria, como, por exemplo, a necessidade de incorporação de parte da GPI. Falei certo? GPI, é isso? Tá. Então, essa questão de sermos o melhor fisco, ela não estaria compatível com esse distanciamento que ele sente da cúpula da Secretaria de Estado de Fazenda para com a base que está desmotivada. Então, Luiz, você tem 5 minutos aí para falar. Bom, senhores, é um tema complexo, né? Mas vamos lá. Primeiro, sobre a questão acho que não são coisas que se misturam, tá? Se o grupo aqui, ele é o melhor do país ou não, isso não é dito por mim, isso é falado pelo MDGFIS, né, Banco Mundial, né, nós fizemos 2 vezes a avaliação da maturidade da gestão tributária aqui no estado de Minas Gerais, em 2 momentos distintos, no início do primeiro ciclo do governo Zema e perto aqui do final desse ciclo. Estamos pretendendo fazer uma outra agora no meio desse ciclo, no final de 24, e
apenas para mostrar o que nós já, né, percebemos nos fóruns, nos grupos do Concefaz, que temos um grupo muito bem constituído tecnicamente. Tá? Em todos os eixos do MDGFIS, Minas se destaca, e principalmente nós utilizamos essa análise, como item do nosso planejamento estratégico, como itens do nosso planejamento estratégico. Então, nós temos galgado posições dentro dessa metodologia de avaliação de maturidade que leva em consideração 1.200 itens, algo assim, né? Então, com provas, esse método tem se sofisticado através dos anos, né? A maior parte, cerca de 26, 25 estados já tiveram essa avaliação, então não sou eu que falo, é o trabalho de vocês que mostram a maturidade dessa gestão tributária comparativamente com outros estados. Tendo dito isso, as questões salariais, elas são um desafio para um estado que está em regime de recuperação fiscal. Algo que eu não comentei agora, quando estava comentando esse processo dessa reforma tributária e a questão do pacto federativo. Senhores, não existe pacto federativo se não existe um controle das despesas e das receitas dos estados, dos entes, da União. Eu estava não numa plateia como a de vocês, mas uma plateia mais de contribuintes, né, comentando que, senhores, vocês têm que prestar atenção nas leis que efetivamente solapam o orçamento dos estados, dos entes, da União. Não existe capacidade de redução da reforma tributária, não existe capacidade de valorização do funcionalismo se você não tem um orçamento saudável. Não existe, tá? É um fato. Diferentemente da União, mesmo assim com restrições, estados e municípios não contraem dívida. Tem hoje cada vez mais leis como a Lei Complementar 101, a LRF, que limitam todas as ações de assunção de dívida e que efetivamente tentam promover uma saúde financeira orçamentária. Isso significa que decisões que são tomadas por governos há 10 anos atrás limitam o orçamento, né, atual. Né? Então, a responsabilidade fiscal ela é algo que tem que ser plantado diariamente e ela limita essas eventuais mudanças que possam ocorrer no futuro, como escolha de carreiras, de concursos que devem ser feitos ou não, a valorização do funcionalismo, prestação de serviços de qualidade para a sociedade. Se nós não temos um Estado efetivamente com saúde fiscal financeira, nada disso irá ocorrer. Vocês, né, tiveram aí há pouco tempo problemas de pagamento de salário. No Rio de Janeiro, né, quando todos sabem, né, eu, Gustavo, fomos secretários de Fazenda no estado do Rio de Janeiro, lá chegamos ao que eu considero do maior crise do Estado que eu já tive percepção de conhecer. Salários 3 meses atrasados, problemas incríveis na prestação de serviço, e isso aconteceu, isso pode acontecer. Felizmente, não chegamos a esse ponto aqui no estado de Minas Gerais, estamos aí lutando para adesão ao regime, para que possamos planejar o futuro. Só assim é que será possível efetivamente galgar essas questões salariais, galgar prestação de serviços à sociedade, galgar efetivamente uma possibilidade de redução de carga tributária e realmente é impossível nós conseguirmos tudo isso ao mesmo tempo. Não emitimos dívida, temos uma situação fiscal complexa, né? Não à toa que estamos com capacidade de entrar no regime de recuperação fiscal, porque não é uma vontade, senhores. Se um Estado com saúde financeira tentar entrar de maneira fictícia, claro, num regime de recuperação fiscal, ele não terá condições de entrada, porque o marco regulatório do regime é com uma condição complexa financeira de um Estado. Não é qualquer um que consegue entrar, porque ali você tem o fatiamento, né, no tempo de um dos grandes itens de despesa, que é a dívida pública.
O regime de recuperação fiscal, ele basicamente traz esse tipo de manejo, que é o manejo da dívida pública com a União, né, ou garantida pela União. Estados que têm uma situação complexa, mas não têm dívida, eles não vão ter um bom trajeto dentro do regime de recuperação fiscal clássico como existe hoje. Então, estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, né, estão ao redor do regime de recuperação fiscal exatamente pela situação crítica das suas contas públicas. E, de novo, questões salariais, elas terão dificuldade num Estado sem capacidade financeira, num Estado sem saúde fiscal. Isso acho que tem que ser claro para todos. Recentemente, né, conseguimos ainda, quando o governador, né, teve o seu início do seu primeiro ciclo, conseguimos galgar diversos passivos, ultrapassar diversos passivos que foram deixados, passivos que amontoavam aí coisa de 18 bilhões de reais, que foram equacionados. Dívida com depósitos judiciais, 6 bilhões. Dívida com municípios, de repasses não feitos, que o Rodrigo comentou, da ordem de 7 bilhões. Repasses de saúde e educação aos municípios, que também não foram feitos. E por aí vai, né? É muito complexo você ajustar todo o equacionamento desses passivos, dar algum tipo de recuperação de inflação geral, isso num Estado que está aí se qualificando, se classificando para entrar no regime de recuperação fiscal. Realmente isso terá que ser feito à medida que o Estado tenha capacidade financeira e puder efetivamente tratar de todas as suas categorias, e em especial a categoria, né, como o Rodrigo fala, né, com todas as suas vinculações, as suas questões condicionais, e que efetivamente responsável pela receita do Estado. Mas, de novo, sem capacidade fiscal, todas essas questões, elas ficam secundárias em relação à saúde fiscal do Estado. O não haver dinheiro, o pragmatismo do caixa, do tesouro, ele existe. Se não há dinheiro, não há dinheiro. Tá? Então, essas coisas, elas acontecem na nossa vida diária, acontecem na vida das empresas e acontece com os estados, acontece com os municípios. No Concefaz, por exemplo, estávamos ali tratando dos efeitos da Lei Complementar 92, muitos estados do Nordeste estão tendo problemas para fechar a folha desse mês por conta dos efeitos da Lei Complementar 92. Senhores, folha do mês, girar o 13º. Então, assim, precisamos prestar atenção a esses movimentos. Agora, é claro, o governador, o vice-governador...
Colega, eu vou, assim, com todo o meu respeito, toda a minha solidariedade. Olha, eu vou colocar o seguinte aqui. Por favor, eu queria sou... uma parte aqui. Eu falei sim, eu falei que nós temos problemas financeiros, fiscais. A carreira, senhores, nós temos mantido o ponto GEP, temos, assim, quem faz parte da administração percebe todo o cuidado que nós tivemos com a carreira todo esse ciclo desde 2019. Não é fácil, tá, a manutenção das prerrogativas que existem para os auditores no Estado de Minas. Não acho que é justo fazer esse tipo de comentário. Tá? A valorização, ela ocorre, ela pode não ser como esperado, mas não temos recursos para uma incorporação. Ela tem um efeito financeiro. Por exemplo, aí sendo extremamente transparente com os senhores, eu sou de carreira federal e eu tive esse problema da parte variável e da parte fixa do salário, lá há 10 anos atrás. A União resolveu isso há mais de 10, 15 anos atrás. A União resolveu isso com uma reforma, a criação de uma gratificação individual, e essa gratificação foi sendo comida ao tempo. Hoje eu não tenho eu tenho uma rubrica só de salário. Idealmente, isso deveria ser feito nos estados. Nenhum estado fez. Tá? Isso seria uma solução de algo que realmente é complexo, que é essa parte variável, muito grande em relação ao salário total. Mas o Estado ainda não teve capacidade financeira para fazer esse ajuste. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Tá? Eu tive isso e foi bom para a minha carreira, foi bom para a União, etc. Agora, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Conseguimos manter os salários em dia, conseguimos manter as questões salariais desse grupo. Agora, senhores, é muita coisa para um Estado que está em regime de recuperação fiscal. Mas, de qualquer maneira, eu queria só deixar claro a valorização da administração, a valorização que a administração dá para a carreira. Isso aí eu acho que está muito claro em todas as falas, em todas as demonstrações que a gente pode. Agora, temos aí a pragmatismo do Caixa. Secretário, muito obrigada. Eu queria colocar aqui, este é um evento de colegas para colegas. Então, é muito natural que a questão da valorização da classe, ela venha à tona, seja de uma forma mais suave, seja até com esse entusiasmo mesmo demonstrado pelo colega e que o senhor respondeu. No entanto, como foge um pouco ao escopo do que a gente está discutindo aqui, que é a questão da reforma tributária, eu acredito que esse tema possa ser depois melhor desenvolvido no ambiente do fisco mineiro, tá certo? Então, até por eu estar sendo cobrada pela própria realização aqui do evento, eu vou agora me retornar para o protocolo, tá? E a gente vai encerrar esse primeiro painel. Eu gostaria, então, aqui, primeiramente, de agradecer a participação de cada um de vocês. Oi? 30 segundos, por favor. Só um disclaimer, porque eu não sei se está sendo transmitido. Eu dei o exemplo do spa versus o restaurante, só que eu não tenho nada contra o spa, tá? Então, vamos mudar esse exemplo, porque hoje em dia tudo que a gente fala depois, fulano disse... Então, vamos comparar um serviço de luxo com uma mercadoria simples, tá bom? Só para não ficar nada contra o spa, porque realmente eu não tenho nada. Já está registrado, não adianta. Mas agora, se registrarem, registrem o disclaimer. A manchete de amanhã, Rony versus é contra uma os mercadoria spas. simples. Olha, se eu tomasse um processo por cada bobagem que eu digo, Rony, você não ia viver para outra coisa. Mas, enfim, senhores, voltando aqui ao protocolo, agradecimentos feitos, a fala de cada um de vocês contribuiu imensamente para que nós tivéssemos um panorama melhor. Eu quero deixar aqui os meus parabéns para todos os colegas que, de forma tão aguerrida, realizam uma das missões, uma das funções sociais mais essenciais do nosso país, que é você invadir o patrimônio do particular e trazer esse patrimônio para que esse patrimônio se converta na realização de políticas públicas. Então, nós sabemos, e amanhã é dia do auditor fiscal, né? Amanhã é dia do auditor fiscal porque é dia de São Mateus,
São Mateus, ele era o quê? Coletor de impostos e se converteu para seguir Jesus Cristo. Então, a certeza que nós temos nessa sala hoje, é uma certeza bíblica, é que sonegação e fiscal há mais de 2000 anos existe. Então, acho que não vai ser com a reforma tributária que eles vão acabar. Mas nós precisamos, sim, estar atentos a esse processo, nos fazermos voz ativa e protagonizarmos essas discussões para ter certeza de que a valorização das nossas carreiras seja permanente e efetiva. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Opa, peraí, pessoal, que eu estou vendo muita gente se movimentando. Obrigada, Luciana. Eu tenho alguns recadinhos aqui ainda para a gente, antes da gente tirar a foto oficial. Como a Luciana muito bem colocou, né, o painel está encerrado. Eu estou pedindo, então, a gentileza que vocês recebam, os nossos painelistas, uma lembrança desse seminário. E como nós tivemos fortes emoções aqui, e teremos ainda ao longo do dia, eu gostaria de avisar que a Fundafeng, em parceria com o Grupo DASA, que integra os laboratórios São Marcos e Geraldo Lustosa, estão oferecendo logo aqui fora, na parte externa desse teatro, a aferição de pressão e a conferência da glicemia. Então, eu aproveito, tá, gente, para fazer esse convite para todo mundo se manter saudável, que tem muita coisa pela frente. E eu também vou aproveitar o ensejo para agradecer o Instituto Horizontes, que também vai firmar uma parceria com a Fundafeng no Outubro Rosa e no Novembro Azul. Vou aguardar, então, essa calorosa recepção aí terminar, para poder, então, passar para a segunda parte do nosso dia. Ó, por enquanto eu tô boazinha, hein, Rony? Daqui a pouco eu vou ficar brava. O pessoal tá achando que tem que sair. Pede eles para não saírem. Uhum. Acho que o pessoal achou que tinha terminado, né? Eu tô tentando falar. Pessoal, vamos então ocupar novamente os nossos lugares, porque a gente ainda tem uma programação neste momento. Então, eu peço cuidadosamente que vocês possam, então, cooperar com esse trabalho. Vamos nos assentar novamente. Não tem ninguém liberado ainda para o almoço. Mas tá difícil, Gilson, tá difícil. Parabéns para quem já se assentou, está prestando atenção. E vamos aguardar, né? Certinho. Pessoal, vocês estão vendo que a gente está fazendo um posicionamento aqui no palco? Então, eu queria chamar todos vocês para cooperarem conosco. Nós preparamos uma apresentação cultural muito especial, com muito carinho. Mas eu preciso que todos estejam conosco nesta mesma sintonia. Então, se a gente pudesse assentar, nós vamos agradecer bastante, porque isso foi feito com muito carinho para vocês. Tudo bem?